Olá, meu nome é Manuel Guimarães, sou fundador da comunidade Paz e Mel, sou também promotor de justiça e hoje estou aqui reiterando um convite e ao mesmo tempo dando a nossa justificação para o que nós estamos fazendo. A comunidade Paz e Mel está iniciando com o grupo Filhos da Santíssima Virgem, começou no final do ano passado e estamos retomando essa atividade na certeza de que ela é uma necessidade muito grande de Deus, da igreja e do mundo de hoje. Né? Hoje nós vemos uma crise muito grande, existe muita desesperança, e se nós olharmos com realismo para a situação ao nosso redor, as razões de desesperança, os fatos, os motivos baseados em fatos constatáveis, são muitos. No nosso país nós temos uma situação de violência e de insegurança pública que chega a níveis completamente alarmantes. Nós somos campeões mundiais de homicídios, somos campeões mundiais de roubos, né, com arma de fogo. Nós temos uma corrupção nas esferas públicas que parece que não há uma solução, parece que todos os meios estão corrompidos de uma maneira que não há como reverter. Ao mesmo tempo, nós olhamos para o ser humano e nós vemos um certo vazio interior crescer, uma certa intolerância crescer, uma certa incapacidade de se superar, de se modificar, de renunciar a si mesmo, de fazer sacrifícios, de não ter tudo, de não ficar bem, uma vez que não tem tudo ao alcance da mão. Uma crise muito grande. E quando nós nos debruçamos sobre essa crise e sobre o que pode solucionar essa crise, todos esses males, não há outro caminho que não nos voltarmos para Maria Santíssima. Quis Deus que neste tempo, nestes últimos anos, nesses últimos séculos, Nossa Senhora aparecesse à humanidade para guiá-la. Um grande santo da Igreja, São Luís Grignon de Montfort, disse o seguinte no seu famoso tratado sobre a devoção na Santíssima Virgem, disse: a salvação do mundo começou por Maria e é por ela que se deve consumar. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade, apegando-se muito intensa e grosseiramente a ela. Sendo a Virgem conhecida, é provável que isso tivesse acontecido por causa dos encantos admiráveis que o Altíssimo lhe tinha concedido, mesmo exteriormente. Mas na segunda vinda de Cristo deve ser conhecida, por isso deve ser manifestada pelo Espírito Santo, Maria Santíssima, né? Por ela fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo, uma vez que não mais subsistem as razões que o levaram a ocultar durante a vida a sua esposa e revelá-la só muito pouco desde a pregação do Santo Evangelho. São Luís, em diversos momentos, fala disso, e ele diz que realmente Nosso Senhor quer estabelecer uma devoção a Nossa Senhora nestes tempos. E, de fato, é o que nós temos visto. Aparições marianas, muitas delas aprovadas pela Santa Igreja, em que ela nos fala, ela nos orienta, ela nos indica, e sempre é possível ver que a indicação dela é precisa, é correta, é inequívoca. Que se os homens a seguem, sobrevém o bem da humanidade, e se não a seguem, sobrevêm os males. Para nós compreendermos o que este grupo, os Filhos da Santíssima Virgem, quer,
vamos nos debruçar neste primeiro momento. E este vídeo é para que você compreenda o que nós queremos fazer, para que você possa aderir ou não, mas que você conheça para aderir o que são os filhos da Santíssima Virgem. Nós vamos pegar a mensagem de Nossa Senhora em Fátima, que completou 100 anos no ano passado, e que é muito viva em nós. Papa Bento XVI disse que a mensagem de Fátima, engana-se quem acha que a mensagem de Fátima já se esgotou. O Papa Francisco também demonstra muita devoção, carinho e confiança nos eventos de Fátima. Assim como São João Paulo II e os papas que os precederam. Mas então vamos nos entrar nas aparições e nas mensagens de Nossa Senhora de Fátima para entender o que a humanidade está precisando. O ano era 1917, na verdade, antes da aparição de Maria Santíssima, houve 3 aparições de um anjo para as 3 crianças, 3 pequenos pastorinhos. Nós chamamos de pastorinhos porque, embora fossem crianças de 10, 9 e 7 anos, né? Lúcia de 10, Francisco e Jacinta, de 9 e 7 anos, Francisco e Jacinta irmãos entre si, exerciam essa função de pastores, né? Eram crianças, mas exerciam a função de pastores. E o anjo apareceu a eles, antes de aparecer a Maria Santíssima, apareceu ainda no ano de 1916. Nas mensagens do anjo, nós já começamos a entrar no mistério das aparições da mensagem de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, para a humanidade em Fátima. E nós temos a certeza de que essa mensagem é absolutamente atual e necessária. Mais do que nunca. Mais, talvez, do que há 100 anos atrás. Quando o anjo aparece pela primeira vez, ele assim diz para as crianças: não temais, sou o anjo da paz. E ele se ajoelha e se curva, fazendo com que a sua fronte chegue quase até o chão. E profere uma oração que ele ensina às crianças. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E ele se ergue e diz para as crianças: os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Essa oração nós conhecemos bastante, né? Ela já começa a nos colocar dentro do espírito de Fátima. Primeiro, a declaração: eu creio, espero e amo, são as 3 virtudes teologais, nós sabemos. Então, eu creio na fé em Deus, a fé no Senhor, a fé em que existe um Deus. E existe um Deus que não é visível, porque existe todo um mundo espiritual de anjos, como esse anjo que apareceu, de demônios, de tentações e provações, de bem e de mal, de forças que tentam arrastar o ser humano para o mal e tentam elevá-lo para o bem, que tentam transformar a sua alma, alguns em algo animalesco, desumano, horrendo, só voltado para si mesmo, egoisticamente, para satisfazer suas necessidades, e outras que elevam a sua alma, que a aproximam de Deus, que o tornam capaz de amar, de dar-se ao outro, de encontrar o outro, e encontrar a Deus, de fazer o bem, de encontrar uma satisfação sublime no auto-sacrifício, na auto-entrega, que o faz
alcançar e mesmo transcender a sua própria natureza, alcançando uma sublimidade do verdadeiro amar, dar-se, doar-se. Então, eu creio em Deus. Creio que não sou, portanto, o Criador da verdade e de todas as coisas, mas Deus a fez, então me coloco como obediente. Eu creio, eu espero. A virtude da esperança é aquela virtude que nos faz esperar, acima de tudo, a eternidade. A promessa da salvação que já foi nos dada e que vai ser efetivada na nossa vida eterna ao lado do Senhor. Eu espero a vinda futura, espero a consumação da... Eu espero, tenho esperança. Os males desse mundo não podem nos abalar, nos derrotar, mas nós esperamos. E amo-vos, eu amo o Senhor, no primeiro mandamento. E o amor aqui, mais do que como sentimento, como ato de entrega, de renúncia, de fazer o que Deus quer, de ser dele, de renunciar às suas próprias coisas, né? É assim entre nós também quando nós nos amamos. Quando eu amo alguém, eu deixo de ter muitos benefícios para mim para fazer bens à pessoa amada. Os bens que eu faço para a pessoa amada me custam sacrifícios. Eu amo, eu amo, eu amo. E esse me custam sacrifícios vai aparecer logo, logo na mensagem de Fátima. Esses são elementos centrais que nós precisamos para o nosso tempo de hoje. E adoro-vos. A adoração é uma espécie específica de oração em que nós reconhecemos a grandeza, a divindade de Deus, o que Ele é Deus e Ele é tudo, e eu não sou nada, eu não posso nada, eu preciso do Senhor. Eu reconheço, Senhor, eu vim de Ti, eu não nasci, eu não sou capaz de me fazer, mas Senhor, Tu és o meu tudo. Eu não tenho nada de bom, eu não tenho nada de capaz, eu não tenho mérito algum que eu possa pôr diante de Ti, Senhor, para Te cobrar qualquer coisa. Mas eu tudo recebo. Adoro-vos. E peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, o pedido de perdão pelo outro, não só pelos próprios pecados, mas pelos pecados dos outros, pelos pecados da humanidade. Né? Todos esses pecados da humanidade que nós vemos, esses males de que nós falávamos, estarmos certos de que de alguma forma espiritual nós participamos disso, nós pedimos perdão por isso. E nós pedimos perdão em nome do outro também, porque nós nos colocamos ao seu lado, ele é nosso irmão da humanidade, então nós pedimos perdão juntos também. E após o anjo diz, orai assim, os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Essa invocação aos corações de Jesus e de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, também estão no centro da mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Vão aparecer muitas vezes, mas já estão ali. Os corações de Jesus e de Maria estão atentos às vossas orações. Era verdade para com os pastorinhos, mas é uma mensagem também para todos nós. A nossa oração é importante. Nosso Senhor Jesus Cristo, no seu sagrado coração, no seu coração amoroso, anseia e está atento pelas nossas orações. O Imaculado Coração de Maria Santíssima anseia pelas nossas orações. Pelo tempo que nós nos colocamos ao seu lado, nós dobramos os joelhos, ou aonde quer que nós estejamos, na igreja, na nossa casa, e nós nos voltamos para o Senhor, para Maria Santíssima e rezamos. Eles estão atentos às nossas súplicas.
A segunda aparição, ainda em 1916, né, três aparições do ano de 1916, o anjo ele inicia quase que como uma irrupção. Ele faz um questionamento: o que fazeis? Como se talvez os pastores estivessem distraídos. Ou... Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Então, novamente, a mensagem da oração. Orai, orai muito. Eu sei que no mundo há muitas distrações, mas atentemos. Porque a necessidade de oração, justamente essas coisas que acontecem no mundo, que estão deteriorando, ao invés de nos desviar a atenção, tem que nos chamar a atenção para a necessidade de oração. Novamente, os corações santíssimos de Jesus e de Maria. Então, na segunda aparição do anjo, novamente, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Tem sobre vós desígnios de misericórdia. Ora, o que é misericórdia? Misericórdia é, diante da o recobrir de Deus, na sua grandeza, no seu amor e no seu perdão, sobre a nossa miséria. Então é misericórdia. Córdia vem de cor, é coração. Coração de Deus que cobre a nossa miséria. Quando, na primeira mensagem do anjo, ele diz: peço-vos perdão, nós já temos que atentar para o fato de que nós ofendemos a Deus. Está aí essa realidade. E vai continuar a segunda aparição do anjo, a segunda mensagem do anjo. Lúcia pergunta: de tudo que, como devemos nos sacrificar? E o anjo responde: de tudo o que puderdes, oferecei a Deus sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido, e súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que Deus vos enviar. Então, o anjo vai dizer com todas as letras que, quando é para oferecer sacrifícios, é para oferecer sacrifícios pelos pecados com que ele é ofendido, com que Deus é ofendido. Ora, se nós antes já dissemos, você tinha falado do perdão, peço-vos perdão. Então, em primeiro lugar, existe o pecado. O pecado ofende a Deus. Quanto nós temos ouvido à nossa volta um erro gravíssimo de que não existe o pecado. De que não existe isso de pecado. Que é algo atrasado. Às vezes até se diz que era algo que era feito para oprimir as pessoas, para intimidar. Nós podemos usar muitos argumentos, mas hoje aqui, nesta palavra, nós vamos usar um argumento só de autoridade da igreja que reconhece as aparições de Nossa Senhora, a fala de Nossa Senhora e do anjo. Ele nos diz: pronto, está esclarecido. Como se não bastasse todos os pedidos de oração em todas as menções ao pecado na Sagrada Escritura. Mas aqui, novamente, nós vemos: fazei sacrifícios em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido. O nosso pecado ofende a Deus. Quanto nós temos ouvido
que Deus é indiferente ao nosso pecado, talvez que Ele seja muito superior, seja muito acima. Que nós não precisamos nos preocupar se existe pecado ou não. Isso são erros graves. E como não reconhecer que estes erros estão na base de todos os males que nós estamos vendo à nossa volta? Como negar que, quando se perde a noção de que existe o pecado, de que existe o mal, de que Deus é ofendido, há uma tendência de aumentar a violência, há uma tendência de aumentar a corrupção, de as pessoas buscarem só o seu interesse econômico e subtraírem os demais, ganharem ilicitamente. Dostoiévski, na sua obra dos Irmãos Karamazov, faz com que um dos irmãos ele faça esse questionamento e diga: ora, se Deus não existe, se não existe eternidade, não há por que fazer o bem. Basta que eu saiba enganar os outros. Mas eu posso mentir, posso enganar, posso só buscar o meu bem egoisticamente e azar o do outro. Mas Deus existe, o pecado existe. E a misericórdia existe, né? Voltando para o início, os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia, ou seja, toda essa mensagem, ela tem o pressuposto de que existe o pecado, o mal, e que nós precisamos pedir perdão. Mas esse pressuposto é para nos dar um grande presente, o grande presente da misericórdia, o grande presente do perdão. O desígnio dessas aparições é um desígnio de misericórdia. É para dar a cada um de nós uma via de salvação ante essa realidade do pecado, ante essa realidade dos males do mundo à nossa volta. Nós podemos nos voltar. Deus não quer isso para nós. Ele nos quer derramar a sua misericórdia. Deus tem para nós desígnios de misericórdia. E aí então o anjo ordena oferecer constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Quando a Lúcia pergunta, ele diz: mas como havemos de sacrificar? Aí ele diz: do que puderes, oferecer sacrifício a Deus, em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido. Outra palavra-chave que está no centro das mensagens de Nossa Senhora: reparação. Esse nosso pecado que ofende a Deus, que machuca a Deus, que faz doer em Deus, ele pode e deve ser reparado. Nós não deixamos de pedir perdão, quem vai dar o perdão é Deus. Mas além de pedir o perdão, que o perdão é uma iniciativa de Deus e é uma ação gratuita de Deus, além disso, nós nos colocamos ao lado dele. Bom, esses atos que o ofendem, que o agridem, nós queremos receber parte dessa agressão, nós queremos nos colocar ao lado de Deus, porque nós também fizemos parte desse mal, ou simplesmente porque nós amamos a Deus, e nós queremos diminuir o seu sofrimento. São João Paulo II escreveu uma carta apostólica que se chama Salvifici Dolores, a dor salvífica, em que ele, entre outras coisas, ele diz que nós podemos participar com os nossos sofrimentos da obra de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que nós fazemos. O Senhor que sofreu tanto por nós, né, que São Paulo dizia: eu quero completar na minha carne o que falta no sofrimento de Cristo. Não falta nada ao sacrifício de Cristo, mas eu quero participar dele. E eu participo porque os pecados da humanidade e os meus pecados o ferem. Então, nós precisamos oferecer sacrifícios.
Que outra palavra esquecida, né? Quanto se diz também à nossa volta que Deus não quer sacrifício algum, não quer. É uma coisa que Deus diz na Escritura, num determinado momento, é que Deus não quer mais aquele sacrifício de animais, mas um coração penitente, o sacrifício de se colocar, de sofrer ao lado do Senhor, esse sacrifício permanece. Jesus se sacrificou por nós, né? Nós vemos todos os exemplos dos mártires nas primeiras eras cristãs. Se nós dizemos que o sacrifício é desnecessário, nós estamos rindo na cara de São Pedro, de São Paulo, de todos os mártires dos primeiros tempos. São Justino, Santo Irineu, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia, Santas Perpétua e Felicidade. Não, nós nos unimos ao sacrifício de Cristo. Isso é uma verdade. Pode estar esquecida no nosso tempo. E os males que nós temos visto se dão em grande medida pelo esquecimento disso. Em ato de reparação, novamente a palavra reparação. Reparar. Nós fizemos o mal e nós temos um dever de nos colocar ao lado de Deus para suportar as consequências, os males desse mal, desse pecado, as dores que este mal, que esse pecado efetiva, faz acontecer. E súplica pela conversão dos pecadores. É outra constante da mensagem de Nossa Senhora em Fátima. Pedido pela conversão dos pecadores. Nós estamos aqui, nós rezamos, mas pedimos perdão pelos que não creem, não esperam, não adoram, não vos amam. Súplica pela conversão dos pecadores. Há desígnios de misericórdia. O Senhor não quer que ninguém se perca na eternidade para o inferno. E é preciso que nós supliquemos. Supliquemos. Esses atos de reparação que sejam também em súplica para que os pecadores se convertam. Se os pecadores se converterem, esses males que nós vemos diminuirão a ponto de desaparecer. Será que nós não vemos que todos esses males sociais que se abatem sobre nós porque os pecadores não se convertem? Então rezemos, façamos a nossa parte. Nós não tomamos decisão pelos outros, né? As pessoas são responsáveis pelos seus atos. Mas todos temos rezado pela conversão dos pecadores? Se tem instigado a oração pela conversão dos pecadores, se Nossa Senhora nos pede, é porque é importante. Atrair assim sobre a vossa pátria a paz. Estavam vivendo a época da Primeira Guerra Mundial, né? Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Então ele se identifica, o anjo da guarda de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Então, mais importante ainda é que vocês buscarem sofrimentos, aqueles sofrimentos do dia a dia, aceitai-os com paciência, na intenção de reparação pelos pecados com que Deus é ofendido e súplica pela conversão dos pecadores. Então, o trânsito que é demorado, um tropeção, um machucado, uma doença, uma pessoa na família que está doente, o sacrifício de andar mais, o carro que estraga, todos os pequenos contratempos, a fofoca no trabalho, o mau humor do chefe, a sacanagem feita pelo outro, né? A incompreensão do cliente, o cansaço, a noite mal dormida, acordar de noite para atender os filhos. Suportai em ato de reparação pelos
pecados com que Deus é ofendido. E súplica pela conversão dos pecadores. Na terceira aparição, ainda em 1916, o anjo aparece dessa vez segurando um cálice na mão esquerda e sobre o cálice flutuando uma hóstia. Isso é uma manifestação extraordinária, muito importante, que evidentemente é a Sagrada Eucaristia e que, bom, a Sagrada Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, é outro elemento que aparecerá de maneira central nessas mensagens, nessas aparições de Nossa Senhora em Fátima. E o anjo reza assim: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração, de Jesus, e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vejam só esses elementos. Ofereço-vos o Santíssimo Sacramento, né? Corpo, sangue, alma e divindade, presente em todos os sacrários da terra. Novamente, em reparação. Então, oferecer o Santíssimo Sacramento em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. O Senhor é ofendido no Santíssimo Sacramento, ultrajado, recebe indiferença. Quantas pessoas são indiferentes ao Santíssimo Sacramento? Ao passar por uma igreja, ao entrar numa igreja, numa capela, comungando mal, comungando sacrilegamente, dando pouca importância, não crendo de fato, descrendo no Santíssimo Sacramento, descrendo que o que existe de mais importante no mundo é Jesus mesmo, que se encarna no Santíssimo Sacramento, que se coloca na presença real no Santíssimo Sacramento. Jesus é muito ofendido no Santíssimo Sacramento. Então, em reparação a isso, recebamos a Eucaristia, celebremos a Eucaristia, vivamos a Eucaristia. E pelos méritos infinitos do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, novamente, a conversão dos pecadores. Novamente a conversão dos pecadores. E aí ele dá, então, a Eucaristia e diz: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Novamente, repete o anjo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Veja, isso é verdade. Nós ouvimos dizer que Jesus não se importa, que Deus não se importa com os pecados, mas Ele se importa e Ele quer reparação e Ele quer que nós nos coloquemos ao seu lado. Então vem as aparições de Maria Santíssima mesmo. A primeira, no dia 13 de maio, por isso o dia 13 de maio é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Ela aparece, eles não reconhecem que se trata de Maria Santíssima. E ela começa fazendo um convite. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? É um convite. Quereis oferecer-vos? Vejam, é a continuação daquilo que o anjo dizia. E as crianças respondem que sim. Aquelas pequenas crianças, tenras crianças, dão a resposta que nós queríamos, que eu queria que fosse a minha resposta.
Sim. Eu quero me oferecer para suportar os sofrimentos que Ele quiser em reparação dos pecados e de súplica pela conversão dos pecadores. Sempre reparação pelos pecados e súplica pela conversão dos pecadores. Sempre. As crianças respondem sim, Nossa Senhora diz, ide, pois tens muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Então, vai haver sofrimento mesmo, o sacrifício será real, mas o Senhor vai confortar, Ele não abandona. Vai ser possível suportar. Vem, então, passa-se um mês, as crianças aguardam ansiosamente, foi muito marcante a aparição daquela senhora, que eles desconfiavam que era Maria Santíssima, mas que ela não tinha se identificado. E começa a conversa com Lúcia pedindo para que Nossa Senhora os levassem para o céu. Nossa Senhora diz, sim, a Jacinto e a Francisco levo-os em breve, mas tu, Lúcia, ficas cá mais um tempo. Jesus quer servir-te de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar, prometo a salvação. E são queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Então, em primeiro lugar, isso sim foi uma verdade. Não muitos anos depois, não muito tempo depois do fim das aparições, Francisco e Jacinta vieram a falecer e a irmã Lúcia veio a ter uma longa vida, uma vida muito longa, vindo a falecer apenas agora, já no século XXI, né? Depois do ano 2000. E é verdade também, né? Nossa Senhora já anuncia isso em 1917, que vai servir-se de ti para me fazer conhecer e amar, porque Nossa Senhora ainda apareceria a irmã Lúcia depois dessas aparições em Fátima, continuaria explicando a devoção e diz, Ele, Jesus, quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Essa devoção ao Imaculado Coração já existia na época, mas Jesus quer, aí nós voltamos para aquilo que São Luís de Grignon de Montfort havia dito. Jesus quer estabelecer uma devoção especialíssima para com Nossa Senhora nesse tempo. E aqui está dizendo sobre o título do meu Imaculado Coração. A devoção ao meu Imaculado Coração. Jesus quer que nós sejamos devotos do Imaculado Coração de Maria. Quem abraçar essa devoção vai ser salvo e vão ser almas queridas de Deus, como flores postas a adornar o meu trono, né? Da Rainha Virgem Santíssima. Nossa Senhora ainda diz, meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. E aí eles veem uma imagem do Imaculado Coração de Maria. Até então se via muito o Imaculado Coração de Maria com uma espada cravada nele, que era a imagem do profeta Simeão, né, na apresentação de Jesus no templo. Mas aqui não, uma imagem do Imaculado Coração de Maria com uma coroa de espinhos à sua volta. E esses espinhos é que o ferem. Vem a terceira aparição em 13 de julho. Terceira aparição. Em que Nossa Senhora diz o seguinte. Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continue a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer.
novamente a oração, e agora em específico a oração do Santo Terço, do Santo Rosário, pelo fim da guerra e a paz no mundo. E isso é muito importante, porque aqui Nossa Senhora faz essa ligação entre o atendimento aos pedidos de Nossa Senhora, esses pedidos de oração, de sacrifício, de jejum, de reparação, com a paz no mundo. É neste dia 13 de julho que Nossa Senhora revela os 3 segredos, ou o segredo, um segredo, é o que foi conhecido como o segredo de Fátima, em 3 partes, aos pequenos pastores, mas nós vamos falar só do segredo, só ao final de toda essa meditação sobre as aparições. Não vamos deixar para depois, né? Nossa Senhora ainda faz um pedido a Lúcia, né, que se dissesse: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, quando se fizesse o sacrifício. Então, novamente, reparação ao Imaculado Coração de Maria e súplica pela conversão dos pecadores, quando se fizesse o sacrifício. Oração, sacrifício. Nós vamos... Essa é uma primeira parte de uma formação de 2 partes, né? Então, nós vamos seguir um próximo vídeo, você vai ver a continuidade disso. As 3 últimas aparições de Nossa Senhora, as aparições posteriores a Lúcia, o segredo, e qual é a nossa resposta, então, diante de tudo isso, ok?